Fala aí, pessoal. Vamos continuar falando sobre sevianas. A gente falou já de duas sevianas, altura e bissetriz interna. Agora a gente vai falar de outra seviana, que é a mediana. Então a gente vai falar hoje, nessa videoaula, mediana. Vamos falar de um carinha especial chamado mediatriz e fazer dois exercícios. Rapidinho. Mediana. Lembra que a bissetriz divide o ângulo ao meio? Mediana também vai dividir alguma coisa no meio, né? Mediana, meio também. Mas enquanto a bissetriz divide o ângulo ao meio, a mediana vai dividir o lado ao meio, beleza? Então, reparou aqui, ó. Esse segmento, ele não dividiu aqui ao meio o meu lado, então ele é mediano. Quantas medianas tem um triângulo? O triângulo não tem 3 lados? Então tem 3 medianas. E olha que incrível, as medianas se encontram em um único ponto. Esse ponto é chamado de baricentro. Beleza? Baricentro. Certo? Esse nome é um pouquinho mais complicado, mas você pode lembrar de barômetro, aquele instrumento da física que mede a pressão. Baricentro é o centro de equilíbrio, o centro de pressão do triângulo. Então, imagina que você tem uma peça triangular e você quer equilibrar isso. Como é que você vai fazer para equilibrar? Vai colocar o seu dedo ali no baricentro e aí você consegue equilibrar, o centro de equilíbrio. Mas tem outra propriedade mais importante do baricentro. Repara que eu dividi a minha mediana em um pedaço azul, que é até o baricentro, e um pedaço amarelo, que é do baricentro até o lado, não é? A propriedade do baricentro é o seguinte: ele divide a mediana na proporção 2:1. O que é proporção 2:1? Essa parte azul, que é do vértice até o baricentro, vai ser o dobro da distância do baricentro até o lado. Então, se essa partezinha amarela mede x, a parte azul vai medir 2x. Beleza? Sempre o dobro. Tá ok? Essa propriedade ela já caiu no Enem. A gente vai fazer um exercício sobre isso, mas não nessa videoaula. Talvez numa live ou numa outra videoaula. Mas lembra disso. Baricentro divide a mediana na proporção 2:1. Beleza? Assim, fechamos a mediana, vamos falar de mediatriz. Lembra daquela história dos 3 mosqueteiros? Tinha os 3 mosqueteiros lá, né? Athos, Porthos e Aramis. Só que surgiu um cara que tinha habilidades especiais também, mas não era mosqueteiro, o D'Artagnan, né? Mesmo tendo os 3 mosqueteiros, ainda tinha o D'Artagnan junto, que não era mosqueteiro. Com a mediatriz é a mesma coisa. Ela queria ser seviana, mas ela não é. Mas ela tem muitas propriedades especiais. Então, o que ela fez? Ela se juntou com esses 3 aqui. Mesmo ela não sendo seviana, a gente vai estudar ele aqui. Mediatriz. É até mais importante do que algumas das sevianas que a gente viu. O que é mediatriz? Qual é a definição? É a reta perpendicular ao lado do triângulo que passa pelo ponto médio. Então, pensa no desenho. Olha, aqui não está perpendicular. O que significa perpendicular? Forma ângulo de 90 graus. Está perpendicular? Tá. Passou pelo ponto médio? Sim. Agora, por que ela não é seviana? A seviana não tem que passar pelo vértice? Está passando por algum vértice aqui? Não. Então não é seviana. Mas é muito importante. Quantas mediatrizes tem um triângulo? Cada lado não vai gerar uma mediatriz? Então tem 3. E elas vão se encontrar num ponto. Olha só que interessante. Esse ponto é chamado de circuncentro. Circuncentro. Ok? Não importa qual seja o triângulo. As mediatrizes sempre vão se encontrar em um ponto e esse ponto é o circuncentro. Tudo bem? Qual é a característica do circuncentro? Qual é a propriedade? Lá na bissetriz tinha um incentro, não era? Que era da
triângulo era a circunferência inscrita. O circuncentro é o centro da circunferência circunscrita. Inscrito não era escrito dentro? Circunscrito é escrito fora. Beleza? Mas não é só escrito fora. Tem que tocar todos os vértices do triângulo. Assim, ó. Ok? Então, ó, daqui para cá é o raio da circunferência. Daqui para cá também é o raio. Daqui para cá... Daqui para cá também é raio. E o raio não é sempre igual. Então, o que o circuncentro é? Ele é equidistante aos 3 vértices do triângulo. Então, são esses os caras principais, né? Altura e bissetriz, que a gente viu na videoaula anterior. E agora, mediana e mediatriz. Beleza? Circuncentro é o ponto equidistante dos 3 vértices do triângulo. Certo? Sabendo isso, vamos para os exercícios. 3 casas foram construídas na região plana de um condomínio. Um chafariz será construído em um ponto P, situado à mesma distância das 3 casas. Em geometria, o ponto P é conhecido como... Vamos pensar, gente. Quando você olha casas no Google Maps, por exemplo, lá em cima as casas não ficam tão pequenininhas que parecem pontos. Então, pensa que aqui eu tenho as 3 casas, beleza? Só que a gente enxerga essas 3 casas como um triângulo, concorda? E eu quero um ponto P aqui, ó, que esteja à mesma distância das 3 casas, ou seja, esteja à mesma distância dos 3 vértices. Qual é o cara que está à mesma distância dos 3 vértices? A gente não acabou de falar isso aqui, ó? Não é o circuncentro, que é o ponto equidistante dos 3 vértices? Então, resposta certa, ó, circuncentro, letra B, ok? Certinho? Questão 11 agora, ó, pensa também, vamos pensar. Um aluno precisa localizar o centro de uma moeda circular e, para tanto, dispõe apenas de um lápis, de uma folha de papel, de uma régua não graduada, de um compasso e da moeda. Nessas condições, qual o número mínimo de pontos distintos a serem marcados na circunferência para localizar o centro? Beleza? Pontos a serem marcados na circunferência, ok? Agora pensa. Pausa o vídeo aí e pensa. Pausou? Então pausa. Agora vamos corrigir. Se eu marcar 3 pontos aqui, gente, 3 pontos, imagina, ó, aqui, 1, 2, 3. Marquei 3 pontos, não marquei? Eu vou ter um triângulo aqui, não vou? Fechei um triângulo. E essa circunferência não está circunscrita ao triângulo? Quem é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo? É o circuncentro, que é o encontro das mediatrizes. Então, você traça a mediatriz, traça a mediatriz, traça a mediatriz. Aqui não vai ficar bom, porque eu estou fazendo sem régua, sem nada. Mas, traçando as 3 mediatrizes, você tem o circuncentro, que é o centro da moeda. Então, quantos pontos eu preciso? Preciso, na circunferência, de 3 pontos. Beleza? Certo? Acabamos por aqui. Por hoje é só. Se inscreve no canal, gente. Se inscreve no canal para pegar os vídeos todos, ok? Certo? Valeu, tchau, tchau.